A TV Câmara Maringá está recebendo, nos estúdios da Câmara Municipal, o professor, historiador, doutor Reginaldo Dias. Ele que está recebendo uma homenagem do Poder Legislativo nesse dia 7 de maio de 2015, recebendo o título de Cidadão Benemérito de Maringá. E nós vamos conversar um pouquinho com ele para saber um pouco da história, da trajetória que o trouxe até a Câmara nesse dia 7 de maio de 2015, nessa quinta-feira, para receber esse título de Cidadão Benemérito de Maringá. Vou começar pelo final. Como é que é a emoção de receber esse título? O coração está batendo mais forte? Bem, Diniz, eu creio que 97% dos que recebem esse título ficam em dúvida sobre os seus próprios méritos. Eu sou um deles. É natural que quando a gente fica sabendo da possibilidade, se pergunte, mas eu? Por que eu, né? E eu me fiz essas perguntas e perguntei ao vereador e ele justificou dizendo que era um reconhecimento pelo meu trabalho como historiador especializado na história da cidade. Isso me trouxe um conforto, né, de saber que o meu trabalho é reconhecido e, embora eu ainda tenha dúvidas sobre a pertinência de eu receber o título, não poderia recusar porque é uma lisonja receber uma honraria dessa da cidade da gente. Vou dar um depoimento como jornalista ao longo do tempo. Acho que a sua contribuição é extremamente importante, não apenas em contar a história da cidade, da região e também outras histórias do nosso país, mas também a sua participação na imprensa, sempre com seus artigos, com as suas reflexões. Então, sem dúvida nenhuma, há uma trajetória aí que o coloca na história de Maringá e que hoje é reconhecida pela Câmara Municipal. De maneira que eu acho que não precisa ficar com o coração muito apertado, não, com relação a esse mérito em relação a esse Só me deixa contar um episódio, né? Entre a votação do título e a entrega, eu produzi um livro para a Câmara dos Vereadores. Isso me fez ter contato com alguns ex-vereadores e eu fiz um levantamento também de quantos vereadores receberam um título de cidadão benemérito e os que já se mudaram de cidadão honorário de Maringá. Aí eu percebi que o ex-vereador Antônio Mário Maricardi não havia recebido o título. E eu conversei com ele por outros motivos e perguntei para ele. Ele me disse assim, quiseram me oferecer esse título, mas eu não quis, porque eu não fiz nada de importante para o Maringá. Quando o Maricardi me disse isso, eu quase que pedi para o vereador revogar a lei, porque não há ninguém mais merecedor, né, em Maringá do que ele para receber esse tipo de honraria, a meu juízo. Sem dúvida nenhuma, uma pessoa que faz parte da história, né? E fez muito pela cidade. E continua fazendo, né? Sim, sim. É muito frequente a gente ver as suas participações, o seu entusiasmo hoje com 90 anos. Ilustre, você. completamente sem dúvida alguma, a história fará todo esse reconhecimento a ele, já faz hoje. O Reginaldo viveu a sua infância em que cidade de Maringá? Eu nasci em Mariova no ano da graça de 1963, mas eu moro em Maringá desde 1966. Como a memória constitui a nossa identidade, eu não tenho memória fora de Maringá. Então eu me sinto completamente maringaense, não me sinto como alguém que mudou para Maringá. 100% maringaense. 100% maringaense, embora tenha meu afeto por Marialva pela lembrança familiar, né? E eu cresci basicamente em Maringá, na Vila Operária, ali na parte de baixo da Avenida Paissandu, na Rua Monte Castro e na Rua Itapura, bem no extremo da Vila Operária. Então a minha memória está muito circunscrita àquele espaço. Estudei na Escola Oswaldo Cruz, que ficava num extremo, na Escola Teobaldo Miranda Santos, que fica no coração da Vila Operária, e estudei também no Colégio João 23, que já fica na Zona 8, mas de alguma forma está relacionada à Vila Operária. Foi ali que eu cursei o ensino fundamental. E de onde veio essa ideia de ser professor e mais ainda, de onde veio esse amor pela história? A ideia de ser professor, ela se apresentou muito atrapalhada, de uma forma trabalhada, eu diria, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, como era comum na minha geração, com 12, 13 anos, mas eu trabalhava em atividades comerciais, trabalhava em escritório. Eu fiz um curso de técnico em contabilidade, cheguei a atuar como contador de empresas durante um período
E ali no início dos anos 1980 eu entrei na universidade cursando Química. Ou seja, tentei fazer uma graduação na área de Ciências Exatas. Não fui bem sucedido, aí migrei para a História. Fiz um giro completo, uma guinada de 180 graus, né? Já que eu não mostrei aptidão para as exatas, fui para a área de Humanas. Na época, eu me inclinei pela História porque eu participava de grupos de jovens da Igreja Católica. Desde os 11 anos eu participava por dentro, fui coroinha na Igreja de São José Operário, depois comecei a participar de um grupo de adolescentes, nós crescemos, viramos um grupo de jovens. Aí veio a Conferência Episcopal de Puebla, que influenciou muito a consciência da minha geração. Então a gente se politizou um pouco naquele momento. Se politizou bastante diante da compreensão que a gente tinha até pouco tempo atrás. E eu escolhi a História porque eu identifiquei nessa graduação uma possibilidade de compreender melhor o mundo, né? De entender o país, discutir o país. Eu não tinha ainda a pretensão de ser professor, mas uma coisa levou a outra. Era um curso de licenciatura. Eu realmente tomei gosto pelo métier do historiador. Quando eu me graduei, eu larguei meu trabalho em empresa, eu era contador. Passei a ganhar menos durante um tempo como professor, fiz um concurso no município com um padrão só. E depois eu fiz o concurso na universidade, fiz pós-graduação e estou aqui como historiador desde aquela época. Eu tenho 27 anos, eu tenho 52 anos de idade, 27 anos no exercício do magistério. Ou seja, a maior parte da minha vida eu fui professor, ou quase toda a minha vida adulta. Bom, e como foi que o professor historiador, me parece que foi um pouco antes, né? Quando foi que começou o gosto por escrever? Quando eu estava em graduação em História, eu comecei a participar do movimento estudantil. E em 1984, eu fui convidado a participar de uma chapa ao Diretório Central dos Estudantes do DCE, e faltava alguém para escrever a plataforma da chapa. E ninguém gosta de escrever, ou poucas pessoas gostam, né? Aí o presidente do DCE, que apoiava a nossa chapa, sugeriu que eu escrevesse. Eu falei, mas eu não tenho habilidade. Ele falou, pergunta para o Ademir Demarque como é que faz. O Ademir Demarque é vice-presidente do DCE numa gestão anterior, e é escritor, é poeta, cronista do Diário, junto comigo. É um literato bastante reconhecido no Brasil hoje. Ele me deu alguns toques, né? Eu coloquei as dicas no papel e deu certo. Nós ganhamos a eleição, não foi por causa da plataforma, nós ganhamos a eleição. E dali para diante ficou cômodo para o pessoal, falou, quem que vai escrever o panfleto? O Reginaldo escreve. Aí comecei a assumir esse tipo de tarefa, fiz jornais, e passei a ter prazer em escrever e superando as dificuldades de conhecimento da língua e de formatação de textos. Isso me ajudou muito. Aí eu tive um ativismo político ainda que migrou para sindicatos, também escrevi muitos panfletos, jornais de sindicato, teses para congresso, eventualmente. Tive um ativismo partidário durante um período até longo da minha vida, também produzi muitos textos, alguns textos até mais reflexivos. Participei de campanhas eleitorais, produzindo programas de governo. Me parece que você é o campeão de eu me atreveria a dizer... É difícil dizer isso com segurança, mas eu me atreveria a dizer que eu sou o agente social que mais sistematizou o programa de governo em Maringá. De 88 até a última eleição, eu trabalhei em todos os programas de governo das candidaturas que eu apoiava, e essa tarefa ficava para mim. Lógico que a ideia não era minha, né? Eu participava de debates coletivos, mas eu sistematizava e escrevia o texto final, que é uma habilidade que eu desenvolvi. Isso me tornou um escritor de ações políticas, mas essa habilidade acabou migrando também para o meu trabalho acadêmico, ou seja, não tenho pânico, se eu tenho que escrever um texto, eu não tenho pânico diante da tela vazia ou do papel em branco, como se dizia antigamente. Eu sei que o texto vai sair, porque eu fui endurecendo o couro, né? Eu tenho couro grosso, já como se diz na gíria política, para fazer esse tipo de tarefa. Dos planos que você elaborou, algumas das propostas você viu se tornarem realidade na cidade? Sim, porque em uma das campanhas a candidatura que eu apoiei foi exitosa, né? Foi a campanha do prefeito José Cláudio. O programa de governo dele de 2000, de certa forma, era um programa que vinha sendo apresentado anteriormente, só que atualizado pela conjuntura. Então havia algumas ideias chaves, por exemplo, o orçamento participativo, outras propostas de gestão democrática, de inclusão social, uma linguagem cifrada de governo, mas são várias medidas que são adotadas.
E com um êxito que pode ser apreciado pelo eleitor e pela memória da cidade, eu vi, sim, algumas dessas ações se tornarem realidade, não por mérito meu, né, mas por ações conjuntas de governo e principalmente pela liderança do prefeito José Cláudio. Quantos livros você já escreveu? Sabe, já tem um número na cabeça? Tem que fazer uma conta. São 10, eu sei porque, por causa da entrega do título, eu tive que fazer esse mapeamento. Isso está exposto, quem tem vida acadêmica... fazer a contabilidade. Quem tem vida acadêmica tem que expor o seu currículo na plataforma digital chamada Plataforma Lattes. Qualquer pessoa pode ter acesso. Então, a obra acadêmica está lá, são 10 títulos, mais 12 livros, porque 2 livros foram reeditados. Eu tenho 2 edições do livro que eu escrevi sobre o movimento estudantil na UEM, e tenho também algumas reimpressões de uma coletânea que eu organizei sobre a história de Maringá, chamada Maringá e o Norte do Paraná, Estudos de História Regional. Então são 12 títulos, são 10 títulos, mas são 12 livros ao todo. Qual é o que deu mais satisfação? É difícil você distinguir isso, assim, afetivamente, é o livro do movimento estudantil. Porque a gente só é jovem uma vez, né? Afinal de contas. O que é uma injustiça, né? O que é uma injustiça. Então, um livro que narra assim, as lutas dos estudantes na UEM, que culminaram na plantação da gratuidade do ensino. Eu participei desses movimentos quando eu era estudante, e então eu conto... O livro tem um formato acadêmico, tem um certo distanciamento narrativo, mas eu vivi aqueles episódios, né? Então, para mim, dá uma satisfação muito grande poder sistematizar aquilo no formato de livro para que aquela história seja conhecida de novas gerações, e o livro é muito utilizado pelos estudantes da UEM, todas as gerações que entram, pelo menos os que são mais ativos no movimento estudantil, têm interesse em conhecer o livro para saber como é que as coisas aconteciam. O livro fala muito da história da UEM, não só do movimento estudantil. É o único livro escrito realmente que tem uma narrativa, não é o único livro, né? Mas ele tem uma narrativa sobre a história da UEM, independentemente do movimento estudantil. O professor, o historiador Reginaldo Dias, tem planos de contribuir com a cidade de Maringá? De que forma? Agora, a partir desse reconhecimento como cidadão da cidade. Entre a votação do título, que foi em 2012, final de 2012, e a entrega em 2015, eu produzi 3 livros. Eu pretendia fazer para coincidir com a entrega do título, que é um livro sobre a Câmara, 60 anos da Câmara, e 2... os outros 2, veio de encomenda do núcleo de pesquisa da universidade, que queria fazer um livro comemorativo, é o NUPEL, é um núcleo de excelência de pesquisa, né, de biologia aquática, digamos assim, para simplificar. E o terceiro livro foi o Terra Crua, um projeto que nós já tínhamos antes, que foi concretizado recentemente. Então, eu creio que a maior contribuição que eu posso dar à cidade hoje é pesquisar a sua história e verter as minhas pesquisas no formato de livro. Eu tenho o projeto de publicar 3 livros em futuro próximo. As pessoas me cobram um livro sistêmico sobre a história de Maringá, uma narrativa contínua. Academicamente, isso não é viável. É uma pessoa escrever sobre todos os aspectos da história de Maringá, mas eu não quero um livro muito fragmentado. Em 99, eu e um colega de departamento organizamos um livro que tem 20 estudos sobre Maringá. Esse livro é muito utilizado em escolas, já cumpriu o seu papel. Eu pretendo fazer um livro agora com 5 estudos, escritos por pessoas diferentes, sobre política, economia, populações, demografia, urbanismo e cultura. É um formato que vem sendo praticado sobre a história nacional, que me agradou muito. Eu já tenho as pessoas contatadas, nós estamos trabalhando nisso. Serão 5 ensaios densos, que vão abarcar 60 anos da história de Maringá. Então a gente vai ter uma visão sistêmica de cada um desses aspectos, e esses ensaios serão reunidos num livro só, de modo que nós vamos ter uma visão bem abrangente da história da cidade. Pretendo também reunir os meus estudos sobre lutas sociais em Maringá num livro só. Tem vários capítulos de livros que eu vou reunir num livro só, né? De modo que a minha produção vai continuar. E, para mim, o ato de escrever, ao contrário dos literatos, os literatos entendem que o ato de escrever, o verbo escrever, é um verbo intransitivo. O literato escreve principalmente para ele. Ele tem uma pulsão interna, então ele produz poesias, produz romances, né? Claro que ele quer atingir um público, mas ele
ele é movido por aquela inquietação lírica dele, né? No meu caso, não, o texto sempre teve uma utilidade, sempre foi utilitário. Para mim, o escrever sempre foi um verbo transitivo. Eu sempre escrevi pensando no leitor ou no outro. Por isso eu escrevo para jornais, e os meus livros de histórias têm essa finalidade de publicizar aquilo que a gente pesquisa. E eu tenho a sorte de ter uma profissão que o tempo tende a melhorar, né? A gente tende a ficar mais craque com o tempo. O primeiro tem a obrigação, a gente estuda mais, desenvolve mais habilidades, de modo que eu diria que a minha produção está apenas começando. Reginaldo, voltando um pouquinho então para a sua vida, tirando o professor e o historiador, conta para a gente um fato mais marcante da história de Maringá para o Reginaldo Dias, a pessoa. De alguma maneira, a minha vida está relacionada à política. Eu diria, a primeira memória forte que eu tenho de Maringá, e eu estou falando com emoção, foi a eleição de 1968, do prefeito Adriano Valente. Eu morava na Vila Operária e foi meu primeiro contato com a política. Minha mãe me arrastava para os comícios e eu gostava. E a vitória do Adriano Valente foi uma comoção popular. Nada contra o João Paulino, que é uma figura respeitabilíssima, pelos meus critérios. É o personagem mais importante da política de Maringá, da história de Maringá. Mas eu dou esse testemunho de como o povo da Vila Operária, especialmente o povo humilde, ficou comovido com a vitória do Adriano Valente, né? E era um homem extraordinário. Eu cheguei a conhecê-lo, a participar de reuniões com ele, estive com ele pouco antes dele morrer, levei um livro que eu fiz sobre as eleições, passei uma manhã inteira com ele, agradabilíssimo, na biblioteca, um homem culto, né? Então essa é uma emoção. Uma outra emoção é a vitória do prefeito José Cláudio. Não apenas porque eu o apoiava, mas também por ser um homem uma figura extraordinária, né? Que infelizmente partiu muito cedo, né? E não pôde dar toda a contribuição que a cidade poderia ter da sua liderança e informação naquele momento. E uma terceira lembrança, ainda no campo político, eu creio que foi o aprendizado no movimento estudantil mesmo. O movimento estudantil é um microcosmo da política, você aprende tudo ali. E como eu fiz parte de uma geração que atuava no momento que o Brasil estava se transformando, cada geração tem a sua beleza. É uma idiotice falar, no meu tempo era melhor. Não, não era melhor. O melhor é o tempo que a gente vive, né? Mas naquele momento havia aquele misto do Brasil estar se transformando, havia muita utopia, e a gente tinha a ingenuidade própria da juventude. A gente tinha aquela generosidade de achar que tudo ia se transformar rapidamente, que havia uma urgência na mudança, e a gente tinha que se entregar ao processo, porque o carro estava passando, a gente não podia perder o trem da história, né? A gente sempre teria tempo para fazer outras coisas, mas aquele momento da história não poderia ser retomado se a gente perdesse ali, né? No momento que as coisas estavam acontecendo. O que veio depois trouxe decepções, algumas frustrações, mas a emoção de você ter uma utopia e acreditar na viabilidade dela, isso não tem coisa que substitua. Para onde nós estamos indo agora na política brasileira, no momento em que os movimentos de rua, que a gente não sabe bem de onde se originam, se orgulham de não ter partidos políticos, nem políticos participando, no momento em que muita gente diz, por exemplo, que uma Câmara Municipal é inútil, ou que o Poder Legislativo é inútil. Nós estamos caminhando para o quê? O historiador ele tem uma memória assim, vertical, do que ele viveu e do que ele leu. Então a gente sempre compara com coisas que já aconteceram na história. É difícil dizer para onde as coisas vão, mas a gente pode dizer de onde elas vêm, né? Alguns comportamentos não são tão novos, eles são mais ou menos recorrentes na história brasileira. O descrédito das instituições, a gente sabe do perigo de alguns discursos, que quanto mais você desacredita a representação política, mais você está contribuindo, sem que você perceba, para que ela desapareça. E o contrário da representação política é ditadura. Eu não estou dizendo que as pessoas que usam esse discurso gostariam de viver uma ditadura, não, acho que não gostariam, mas é preciso tomar cuidado com a crítica para que ela não gere resultados desastrosos mais à frente. Quem está na vida pública tem que estar sujeito à crítica, e é um direito do eleitor, do cidadão, criticar quem está na vida pública, porque ele elegeu o cara para estar ali, né? Ou mesmo se não elegeu, sim, ele tem o direito de criticar. Eu acho muito enganoso esse discurso, fulano não pode criticar porque é da força política B. A gente tem jogo cruzado no Brasil, né? Então você não pode criticar o governo federal se você votou no candidato da oposição, você não pode
criticar o governador se votou nos candidatos da oposição? Você pode, é um direito do cidadão. Não, mas a crítica é construção. Da democracia você criticar os governantes. Agora, é preciso ter método. Eu não tenho nenhuma solução a apresentar para o espectador qual é o método, né? Mas é preciso ter uma certa parcimônia na crítica, um método, para que ela produza os resultados que nós queremos e não resultados opostos ao que nós desejamos. Ou seja, se nós queremos democracia, não dá para esquecer que a democracia é feita de políticos, de partidos políticos e os 3 poderes que estão na Constituição. Isso, nós temos que depurar a política, mas não contribuir para que ela desapareça, né? Sempre houve críticas aos políticos e sempre haverá. Mas eu sou até certo ponto otimista porque o Brasil, nas últimas 2 décadas, teve uma vida democrática que nunca teve. Não é exatamente verdade que nós somos um país de tradições democráticas. A tradição democrática do Brasil, ela é recente, ela está em formação e merece ser investida, merece investimento. E eu sou otimista que nós vamos superar essas circunstâncias todas pelo método democrático, aperfeiçoando as instituições e melhorando a representação. Esse é um compromisso que a gente tem que assumir, cada um consigo próprio e com seus filhos, já que a gente trabalha para que o país seja uma boa herança para aqueles que virão depois de nós. Reginaldo, eu queria pedir para você deixar uma mensagem para os maringaenses, enfim, para todos que estiverem nos assistindo, já que nós estamos na internet, aí tem gente até de outros lugares que talvez estejam assistindo a entrevista, principalmente pessoas com ligações com Maringá, uma mensagem do cidadão benemérito de Maringá, Reginaldo Dias, aos maringaenses e à nossa cidade. Eu diria, Diniz, então, que é um privilégio receber esse título, porque eu tenho uma relação profunda com Maringá. Eu sou maringaense, eu trabalho em favor da cidade, sempre procurei contribuir de alguma maneira com o meu ativismo, às vezes político, agora mais acadêmico, para que essa cidade melhore. É uma contribuição pequena, mas que se soma a muitas outras. E eu me sinto privilegiado por morar em Maringá. Maringá é uma cidade realmente que nos enche de orgulho, não porque não tenha problemas, né? Mas é porque as soluções encontradas foram muito além da expectativa e esses problemas que nós pudermos identificar, eles tendem a ser superados pelo histórico que nós temos, né? Eu costumo dizer que as gerações que fundaram Maringá e que constituíram os primeiros anos, elas nos legaram um desafio. O patamar de realizações dessas gerações é muito alto. É difícil superar esse patamar. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um exemplo dessas pessoas, né? Que é possível fazer mais e ir além. Eu acho que esse é o nosso desafio. No que depender de mim, eu estou junto, né? Estou junto para que a gente siga adiante e torne essa cidade ainda melhor do que ela já é. Reginaldo, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado.